CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira para o estudo do livro A Caminho da Luz. Como sempre, o meu está aqui e vamos estudar. Hoje o nosso querido Éder traz o terceiro capítulo, As Raças Adâmicas, onde ele aborda o sistema de capela. Eu já assisti, tá? Eu faço a edição. Então eu digo para vocês que está sensacional, imperdível. Vamos fazer uma precezinha rápida, né? Curta e rápida, como é de costume, e vamos entrar direto no estudo. Deus nosso Pai, Jesus nosso modelo e guia, anjo de guardião de cada um presente neste momento, que esteja assistindo a esse estudo, que nós possamos, Senhor, ter os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas para o entendimento desse estudo maravilhoso, que é o estudo da doutrina espírita, que em particular é o estudo deste livro, A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde ele nos elucida muitos fatos obscuros ainda à nossa ciência, mas que um dia serão comprovados. Então, Senhor Jesus, fique conosco agora e sempre. Obrigado. Como eu falei, uma prece rápida, mas vamos lá. Éder, querido, é com você. Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Éder Andrade e eu sou do Consolador Comunidade Espírita Cristã em Copacabana. Estamos dando continuação ao estudo que iniciamos sobre a obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos entrar em mais um capítulo, mas como de costume, procuro sempre fazer uma breve introdução para facilitar aos amigos. Até agora nós vimos o grande alerta que Emmanuel procurou dar a todos no final da década de 30, início dos anos 40, sobre o que estava por vir, a guerra. Ao mesmo tempo, Emmanuel ele procurou mostrar que toda a história da humanidade, toda a trajetória da história da humanidade foi construída em comum acordo com o mundo espiritual. Apesar da evolução do homem surgir no planeta Terra, num determinado momento, se fez necessário que a espiritualidade alavancasse a evolução da humanidade terrestre para facilitar o nosso processo de evolução. A Terra, um planeta escolhido para ser um mundo de provas e expiações, para dar oportunidade a muitos espíritos para evoluírem e também, ao mesmo tempo, receberem espíritos de outros orbes. Então, nós tivemos chance de ver aqui a formação do planeta Terra, desde o momento em que a Terra se desprende da nebulosa solar, quando a comunidade de espíritos crísticos se reuniu para poder, através da força do pensamento, conseguir a condensação da matéria. Nós vimos a respeito da solidificação da crosta terrestre. Nós vimos com o surgimento da vida na água por conta
da, digamos assim, materialização do protoplasma em toda a superfície do planeta, permitindo o surgimento da vida. Então, em cada capítulo, nós vimos um pouquinho a respeito disso. Hoje, nós vamos entrar numa parte até curiosa e interessante, que já deixando um pouco de lado a geologia, a arqueologia, a antropologia, nós vamos entrar um pouco na história para mostrar o quanto a espiritualidade estava velando pela evolução do homem no planeta Terra, de maneira que, quando esse homem atingisse um estágio de evolução satisfatório, seria possível esse homem receber, vindo de outros orbes, espíritos, em condição provacional, para reencarnar na Terra. Então, nós vamos começar vendo devagar, pausadamente, para poder, a cada slide, eu fazer um comentário para os amigos poderem recordar o que foi visto. Então, vamos ver o nosso primeiro slide, falando da evolução do homem. Então, vejam, a origem do homem moderno. Como nós comentamos aqui no último estudo, o homem e o chimpanzé, eles possuem um ancestral comum. Aí nós temos, de uma maneira didática, a evolução do homem moderno, desde o ancestral comum dele e do chimpanzé, que deu origem a vários espécimes. E esses espécimes, eles foram, com o passar do tempo, evoluindo, até chegar no que nós chamaríamos homem de Neandertal ou homem moderno. Qual é a importância do entendimento disso, segundo Emmanuel? Porque quando o espécime humano atingiu o estágio do homem Neandertal, o homem ereto, que é o modelo do homem moderno, foi possível, digamos assim, trazer de outros orbes espíritos para reencarnar nesse homem moderno. Aí os companheiros poderiam dizer assim, se veio espíritos de outros orbes para reencarnar nesse homem moderno, quais eram os espíritos que estavam reencarnando aqui? Espíritos muito primitivos. Espíritos que vieram ou foram criados por Deus e estavam num processo de evolução, e para dar uma alavancada, se nós podemos dizer assim, se fez necessário que companheiros vindos de uma outra região, de uma outra constelação, de um outro orbe, encarnassem aqui. Espíritos amadurecidos que reencarnariam em corpos mais primitivos. Porém, aqueles espíritos eram mais evoluídos do que os espíritos que já estavam aqui na Terra. Mas para isso poder acontecer, o processo de evolução do homem que existia aqui no planeta Terra, desde a bifurcação do elo perdido entre o homem e o chimpanzé, foi necessário aguardar um pouco, porque senão esses espíritos que viriam de outros orbes, eles sofreriam muito, até porque, de forma provacional, seriam enviados para cá, ou como missionários, e eles teriam muita dificuldade de se adaptar com o corpo primitivo, principalmente um corpo de um quadrúpede, por exemplo. No momento que o homem ele se tornou erecto, ele consegue andar, ele consegue melhor interagir com a natureza, aí nós vamos ter um grande divisor de águas, porque, pelo que Emmanuel nos traz, espíritos vindos de uma outra região
vão encarnar gradativamente na Terra para poderem alavancar o processo de evolução da humanidade. E a esse processo nós chamaríamos de raças adâmicas, ou seja, a ideia do Adão que nós conhecemos dentro da visão bíblica seria explicado pela doutrina espírita no momento que espíritos vindos de outro orbe, ocupando os corpos primitivos do homem do planeta Terra, teriam, digamos, uma tomada de consciência totalmente diferente, dando uma guinada no processo de evolução do nosso planeta, da nossa humanidade terrestre. Então vamos passar para o próximo slide, que é o terceiro ponto, melhor. Eu confundi aqui. Terceiro ponto do nosso estudo, na verdade, é o nosso quarto vídeo. O primeiro vídeo foi o vídeo de introdução. Então nós estamos no terceiro capítulo do livro, mas no quarto vídeo falando sobre raças adâmicas. E aí a gente se perguntaria assim, por que raças adâmicas? Porque, segundo Emmanuel, grupos vindos de outras regiões do orbe espacial, de outra constelação, eles vêm em levas e encarnam no planeta Terra, em grupos humanos que já tinham condições de recebê-los. Por que condições de recebê-los? Porque se eles viessem antes, eles não teriam condições de interagir. Todo o conhecimento que eles traziam, mesmo em condições provacionais ou condições missionárias, eles não teriam condições de colocar esse conhecimento em prática para alavancar de alguma forma a nossa evolução. Vejam que coisa interessante. Vamos passar para o outro slide. Muito bem. Segundo Emmanuel, nós temos, bem distante do planeta Terra, num outro orbe, o sistema de Capela. Nesse sistema de Capela existe uma estrela muito brilhante, tá? Que é dela, provavelmente, segundo Emmanuel, vieram os espíritos para alavancar a nossa evolução. Esses espíritos, eles se esbarraram num problema muito sério. Qual seria esse problema? O mundo, a constelação de Cocheiro, aonde fica a estrela de Capela ou Cabra, como eles dizem, estava num processo de evolução muito grande. Como nós, aqui na Terra, estamos prestes a deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso as pessoas têm uma ideia. E esses espíritos, eles se esbarraram num problema de ordem moral. Eram espíritos inteligentes, eram espíritos com muito conhecimento, mas moralmente pouco evoluídos. E o mundo deles, tá? A estrela de Capela, estava passando por uma grande transição, como a Terra provavelmente vai passar daqui a uns 600, 700 anos. E eles tiveram que fazer uma escolha. Ou eles se adaptavam à nova realidade que o mundo deles estava oferecendo, ou eles teriam que deixar esse mundo e migrar para um mundo diferente do seu mundo e lá continuar a sua evolução. Vejam, nós colocamos aqui várias imagens para os companheiros terem uma ideia. Enquanto Capela fica a uma distância de 42 anos-luz, se eu não me engano,
tá? Está escrito aí no terceiro slide. Essa constelação era vista pelos antigos nas noites sem lua, e eles desenhavam um homem carregando uma cabra, porque a palavra capela pode ser vista também como cabra, mas é a constelação do cocheiro. Isso, ficou melhor assim. Constelação do cocheiro mostra exatamente aí, mostra a distância. E esses espíritos migraram, tá? Eles migraram para o planeta Terra em função dessa situação que eles se encontravam. Nem todos os dados a gente consegue lembrar de cabeça. Então, como eu disse uma vez aqui, como nós estamos falando sem olhar aqui uma cola, pode ser que de vez em quando a gente troque alguma informação. Então, os companheiros me perdoem, por isso que eu procuro escrever nos slides para servir de cola, porque às vezes eu não consigo me lembrar de tudo. Então, esses espíritos, eles foram obrigados a migrar compulsoriamente. Um ou outro teve chance de fazer essa escolha por missão, mas a grande maioria, eles migraram compulsoriamente. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo acompanhar a evolução do planeta Terra, ou do planeta da estrela de Capela. Então, eles migraram para o planeta Terra, mas não migraram de uma vez só. Eles migraram em levas diferentes, em grupos diferentes. E vejam que, num planeta tão evoluído quanto Capela, eles chegaram na Terra e encontraram o homem vivendo na Idade da Pedra lascada. Idade da Pedra lascada para a Idade da Pedra polida. Não era nem no Neolítico. Vão ser esses grupos humanos que vão ajudar ao homem primitivo a migrar para o Neolítico. Porque enquanto lá em Capela eles já viviam numa condição evolutiva muito superior, aqui na Terra o homem ainda se alimentava de animais menores, como aparece aí, os homens carregando um animal, a sua caça para a sua alimentação. Então, o homem era carnívoro, enquanto que em Capela, eles provavelmente já não se alimentavam mais de carne, mas foram obrigados a migrar por conta de uma dificuldade de aceitação, disputas pelo poder, interesses extremamente egoístas, uma visão egocêntrica do mundo, fez com que muitos espíritos acabassem sendo obrigados a sair de Capela e virem para o planeta Terra. Então vejam, uma estrela brilhante, um mundo completamente diferente, e eles migram para cá. Vejam, aonde é que eu quero chegar aí? Existem duas realidades, a realidade do planeta Terra e a realidade de Capela. A realidade do planeta Terra, a nossa evolução estava muito em passos lentos. A espiritualidade precisava dar uma alavancada na nossa evolução para favorecer aos espíritos que já estavam aqui, como aparece aí na última figura, mas que ainda, infelizmente, estavam presos a antigos hábitos, não conseguiam se desprender. Eles precisavam, digamos assim, ser estimulados a um processo de mudança. Enquanto que, em Capela, esses espíritos que já tinham uma tecnologia, um conhecimento, uma evolução, eles ainda estavam presos a antigos hábitos que já deveriam ter se desprendido. Então, o que a espiritualidade superior vai fazer? Vai criar uma situação favorável para ambos os lados. Vai permitir que esses capelinos venham para a Terra para poderem alavancar a sua evolução, corrigindo as suas faltas, e retorne para a Capela em um momento oportuno. Enquanto eles estagiavam aqui na Terra, eles ajudavam aos espíritos que se encontravam aqui no planeta Terra a
amadurecer com o conhecimento que eles já possuíam, um conhecimento, uma tecnologia, uma evolução de ordem moral que eles conheciam e queriam trazer isso para, de alguma forma, estimular a história da humanidade. Isso é importante que a gente entenda. Vamos passar para o próximo slide. Então, Capela, um mundo em transição. Aí nós colocamos duas imagens, uma imagem meio diferente, que seria, digamos, uma visão espiritual de Capela, e do outro lado foi uma peça de teatro que foi feita há algum tempo atrás, falando das diferentes etnias que existiam em Capela e que migraram para o planeta Terra. Essas diferentes etnias, porque em Capela eles não eram todos iguais, haviam diferenças regionais, segundo Emmanuel nos diz, eles vão migrar em levas, tá? Em grupos, e cada grupo vai reencarnar em uma região. Região essa que era possível todo o conhecimento que eles traziam de Capela ser aplicado. Porque quando eles reencarnassem, com o passar do tempo, brotaria naturalmente do inconsciente para o consciente desses capelinos encarnados da Terra todo o conhecimento positivo que eles possuíam. E a grande prova para eles era deixar o mundo mais evoluído para viver no mundo mais primitivo. Eles estariam vivendo no mundo primitivo, em condições bem difíceis, mas eles traziam um conhecimento interno. E esse conhecimento ajudaria eles a alavancarem os povos aonde eles renascessem. De forma que vai ser exatamente o grande divisor de águas. Porque na história da humanidade, nós temos uma fase chamada Paleolítico. Paleolítico inferior, que é quando o homem começa a lascar a pedra. E o Paleolítico superior, quando o homem começa a buscar caça, pesca, e ele, ainda utilizando as lascas de pedra, ele faz alguns instrumentos, como lança, flecha, machado, mas ainda era muito primitivo. A evolução do homem do Paleolítico para o homem do Neolítico implicava em uma série de estruturas que, se não tivesse uma ajuda vinda de fora, vamos falar assim, um know-how vindo de fora, a coisa ia demorar mais, muito mais. Vamos passar para outro slide. Então, a melhor maneira de nós entendermos isso que aconteceu é lendo o livro de Edgar Armand, Os Exilados de Capela. E nos Exilados de Capela nós temos aí de uma figura simbólica também, porque algumas dessas imagens nós estamos aproveitando a ideia da imagem para associar ao estudo, em de que muitas pessoas foram trazidas para a Terra, muitos espíritos vieram de maneira compulsória para a Terra, porque eles não estavam se adaptando, não estavam aceitando as mudanças impostas pelo novo mundo que Capela estava se tornando. Aqueles que desejarem ler esse livro, Exilados de Capela, é muito interessante, vale a pena lê-lo sim, para que vocês possam entender por que eles vieram para cá, quanto tempo eles ficaram aqui. Segundo conta Edgar Armand, alguns capelinos estão aí até hoje. Não voltaram para Capela, ficaram aqui na Terra, se apaixonaram, ficaram aqui. Outros, quando cumpriram a missão, retornaram para o seu mundo, porque cada espírito que veio para a Terra na condição de exilado, ele tinha um objetivo.
Uns, o exílio foi permanente, outros, o exílio foi temporário, porque eles tinham uma missão específica, eles tinham que cumprir essa missão, que era auxiliar o planeta Terra no seu processo de evolução e, ao mesmo tempo, reparar as faltas cometidas por ele. Faltas essas de ordem moral. Eles precisavam, digamos assim, darem um testemunho de boa vontade, de humildade, de resiliência. Então, imaginem um indivíduo evoluído mentalmente, tecnologicamente falando, que se vê obrigado a mudar de um lugar para o outro. Um europeu, por exemplo, do primeiro mundo, que se vê obrigado a viver em condições primitivas, numa África onde não existe água tratada nem luz elétrica. O indivíduo vai usar todo o conhecimento, criando uma situação hipotética, para poder ajudar aos outros e se ajudar. Então, era uma reparação que ele precisava realizar para com ele mesmo e para com aqueles aonde ele viesse a reencarnar. Na sociedade, no grupo, na tribo, no clã que ele viesse a reencarnar. Trazendo toda aquela experiência, toda aquela tendência, aquele pendor de conhecimento, para que ele pudesse alavancar aquele grupo humano. Porém, como os grupos de capelinos não vieram misturados, eles vieram, digamos, em levas, com características idênticas, nós vamos ter 4 grandes grupos. E esses 4 grandes grupos, eles vão ficar em 4 grandes regiões. E vão, digamos assim, imprimir em cada região dessa as suas características. Só para vocês terem uma ideia, assim, rapidamente, no Egito Antigo ficaram os grandes construtores. Só para que a gente possa ter uma noção mais apurada. Por isso que, há 3.200 anos antes de Cristo, se nós estamos a 2020 anos depois, então é só vocês calcularem, aí vai dar uns 5.000 anos e alguma coisa, né? Eles já estavam construindo as pirâmides. Por quê? Porque os capelinos que reencarnaram naquela região do Egito, próximo ao rio Nilo, no norte da África, vão organizar a sociedade tribal egípcia em forma de civilização, e essa civilização organizada, ela vai se direcionar para a construção de grandes obras em pedra. E se nós fizermos hoje uma viagem, que você pode viajar sem sair de casa pela internet, porque existem alguns museus que a gente pode viajar pelo computador. É impressionante, é alguma coisa impressionante. Quando a gente vê o que os egípcios antigos deixaram em termos de arquitetura, construção, trabalhos manuais feitos em pedra, em madeira, coisas surpreendentes que você fica de queixo caído. Como, por exemplo, eu tive chance de ver um livro de história onde em uma pirâmide existia uma simulação de uma pequena bateria elétrica. Uma pilha elétrica, bateria não, pilha. Então, de onde que veio esse conhecimento? Que conhecimento os egípcios antigos tinham há 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, ou 3.200 anos antes de Cristo, a ponto de arrastarem blocos de pedra imenso, empilharem ele e fazerem aquelas pirâmides fantásticas, esculpirem em granito negro, de maneira que você olha e vê aquilo com uma tamanha perfeição que parece que foi feito por uma máquina. Então são coisas, às vezes, que a gente para assim e fica, digamos que, congelado pelo fato de vermos algo de tamanha beleza e grandeza que parece que não pertence ao nosso planeta. Por isso
que aquele holandês que escreveu um livro, Eram os Deuses Astronautas, muito conhecido, um holandês com nome enrolado, que eu não consigo guardar. Inicialmente eu achei que fosse alemão, mas é um holandês. Eram os Deuses Astronautas porque houve uma linha de raciocínio onde algumas pessoas acreditavam e acreditam que ETs vieram aqui para alavancar a história da humanidade e depois foram embora. Na verdade, os espíritos vieram. Eles não vieram em naves espaciais como muitos gostariam de acreditar, discos voadores. Pode ser até que tenha algum disco voador perdido por aí, mas pelo que a gente estuda e o que a gente entende, os espíritos migraram, trazendo um conhecimento muito grande e utilizaram esse conhecimento para alavancar a história do nosso planeta. Quem se lembra, no início dos anos 70, final dos anos 60, o famoso projeto Rondon, onde jovens universitários eram convidados a ir para o interior do Brasil e colocar em prática todo o conhecimento que eles aprendiam na faculdade para ajudar aquelas comunidades primitivas, né? Ou comunidades atrasadas, comunidades ribeirinhas. Eu mesmo tive uma prima que ela foi pelo projeto Rondon, ela é nutricionista e ela trabalhou numa prefeitura durante um período do projeto Rondon, ajudando aquelas comunidades, isso no início dos anos 70, que não tinham condições. Então, digamos que a espiritualidade enviou uma grande quantidade de técnicos vindos de outro orbe, técnicos esses que não estavam vindo simplesmente por amor ou por missão, mas de forma compulsória a ajudar a evolução do nosso planeta. Bom, vamos para um outro slide. Então, vejam bem, a fixação dos caracteres raciais. É interessante que a gente entenda isso pelo seguinte: dentro dessa fixação dos caracteres raciais, nós vamos ver que os espíritos que migram para a Terra, eles apresentam características particulares, tá? E essas características vão ficar marcadas nos grupos humanos que existem. Então, por exemplo, se nós pegarmos o chinês, o indiano, as pessoas do Oriente Médio e do Norte da África, nós vamos ver que existem traços hereditários que se transmitiram de geração a geração. Quando nós falamos em fixação de caracteres raciais, Mendel, que foi um padre, e ele, pesquisando as ervilhas, ele vai notar que era possível, através do cruzamento das ervilhas, você ter espécimes diferentes. E Darwin, por sua vez, percebe a evolução das espécies. Então, a combinação de Darwin e de Mendel permite a gente hoje entender como se deu a evolução. Mas se nós voltássemos numa máquina do tempo para a época em que esses espíritos estivessem reencarnando na Terra, nós não teríamos como explicar, tá? Digamos, cientificamente, como que estava brotando naquela tribo, naquele clã, naquele grupo humano, aqueles caracteres que eram provenientes, trazidos pelos espíritos, vindos de Capela. Como eu disse aqui, os capelinos, eles não apresentavam um único traço. Esses capelinos, eles possuíam traços diferentes conforme a região que eles vieram.
E conforme eles foram reencarnando, eles foram apresentando traços diferenciados. Tá bom? Continuando. Vamos ver outro slide. Eu vou pedir ao meu amigo Ricardo para voltar aqui um pouquinho. Ricardo, volta um pouco. Eu tenho a impressão, eu não sei se pulou um slide aí, eu estou com uma ligeira impressão, posso estar enganado. Não, acho que é isso mesmo, tá certo. Então, pode voltar, retornar àquele ponto. Então, nós estamos falando, isso aí, tá. Então, é interessante que a gente entenda uma coisa. Esse ponto que Emmanuel destaca para a gente, a origem das raças brancas, eu me questionei por que a origem das raças brancas. Nesse primeiro slide, nós temos aí o que a gente chama história acrescente fértil. O que é acrescente fértil? Se olharmos do alto, passando por um avião, nós vamos notar que os grandes rios da antiguidade ocidental, vistos de cima, formam um desenho de uma lua crescente. Que rios seriam esses? O rio Nilo, o Tigre e o Eufrates. E pequenos rios dessa região do Oriente Médio. Os povos que vieram de Capela, eles foram reencarnando na Terra em regiões aonde era possível os grupos tribais que viviam já do Paleolítico para o Neolítico evoluir para o que nós chamaríamos de civilização. Então, a origem das raças brancas está ligado diretamente ao surgimento das grandes civilizações. Hoje, essa palavra raças brancas poderia abrir margem até uma interpretação preconceituosa. Porém, os grupos humanos africanos, tá? Eles viviam em estágio anterior, ou seja, Paleolítico inferior, Paleolítico superior, no início do Neolítico, aprendendo, por exemplo, a cultivar, fazendo cestos de palha, vasos de barro. Porém, as raças brancas vão surgir preferencialmente aonde as civilizações surgiram. Que civilizações essa? As grandes civilizações ligadas à água, ou civilizações do regadio, como é chamado história. Por que isso? Porque a sociedade, ela passa, quando ocorre a evolução do Neolítico para o surgimento da civilização, ocorre uma especialização de tarefas. Vejam bem, os espíritos que reencarnam nesses grupos humanos, já um pouco mais com conhecimento científico vindo da sua região de origem, vão introduzir duas coisas. A primeira, que já existia no Paleolítico, a divisão do trabalho de acordo com o sexo. Ou seja, o homem fazia a caça e a guerra, a mulher trabalhava na agricultura. Mas isso está mais para o Neolítico. Na Idade da Pedra Lascada, o Paleolítico, isso já não é tão presente. No Neolítico, sim. A mulher foi, segundo os historiadores, né, o primeiro agricultor. E do Neolítico para cá é que nós vamos ter uma divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas, ela permitiu que cada indivíduo da comunidade, do clã, da tribo, se dedicasse àquilo que tivesse mais habilidade. Então, por exemplo, nesse sexto slide aí, dessa página, vocês vão ver a pedra polida. O indivíduo lascar a pedra era uma coisa. Agora, se dá o trabalho
e ter tempo suficiente para polir a pedra, a ponto dessa pedra ficar polida, exatamente esse ponto aí, que está sendo apontado pelo mouse, exigia tempo. Então, no Paleolítico, o homem ele tinha que viver em função da caça, da pesca, da coleta. Caça, pesca e coleta. Quando o homem ele aprende outras atividades e vai se dedicar a uma atividade especializada, como pintar nas paredes das cavernas. Nós temos aqui no Brasil várias cavernas com pinturas rupestres. Isso quer dizer o quê? Que os grupos humanos estavam evoluindo. Então, se os grupos humanos estavam evoluindo, é porque já existia uma divisão de tarefas, o que no Paleolítico não existia. Aquele grupo tribal, não sei se alguns amigos se lembram daquele filme A Era do Fogo. Na Era do Fogo, todo grupo vivia em função da caça e da pesca. E mais adiante, eles vão encontrar outro grupo humano que não vivia em função nem da caça, da pesca. Eles já sabiam produzir alimento. Mas para produzir o alimento, eles tinham que ter uma divisão de tarefas. Porque o indivíduo que ficava trabalhando o dia inteiro para polir a pedra e fazer machado de pedra polida, ponta de lança, uma ponta de lança polida de pedra, era muito melhor. Um machado de pedra polida era muito mais funcional. O indivíduo que se dedicava a isso, tá? Alguém tinha que produzir comida para ele. Porque senão ele ia comer como? Nesse estágio, a gente pode dizer que a humanidade ela já estava praticamente com um pé no que nós chamaríamos de civilização. E dentro dessa ideia da civilização, nós vamos ter o surgimento da escrita também. Isso tudo foi possível por conta, digamos, da alavancada que o homem moderno recebeu com a vinda dos espíritos de outros orbes. Vejam, essa ideia é uma ideia com base no livro A Caminho da Luz, um livro espírita. Eu não estou contestando aqui em momento algum aqueles que acreditam nos OVNIs, que seres de outro planeta vieram aqui, né? Como eu falei aqui, eram os deuses astronautas. Pode ser que tenha vindo algum astronauta aí, mas dentro da visão espírita, o que nós chamaríamos de ET, seres de outros orbes, seriam espíritos vindos de outras constelações, espíritos muito mais evoluídos do que nós que nos encontramos aqui na Terra, e esses espíritos, por intermédio do processo de reencarnação, utilizando todo um conhecimento que eles já possuíam, conquistado por mérito, seria utilizado por eles para poder ajudar aqueles outros. Uma troca de experiência, um intercâmbio. Quem tem mais ensina a quem tem menos. E esse intercâmbio deu uma guinada na história da humanidade. Por isso que a espiritualidade, ela não está muito interessada que o homem encontre o elo perdido, que leva os arqueólogos, antropólogos, né, procurarem o famoso elo perdido, quando o descendente em comum entre o chimpanzé e o homem existiu. Então não estão preocupados com isso. Por quê? A espiritualidade está preocupada que o homem aproveite todo esse conhecimento para evoluir e não tentar decifrar coisas como se essa informação fosse solucionar os problemas de ordem moral que nós estamos vivendo. Quando a gente encontra, por exemplo, um objeto de pedra polida em um museu, às vezes a gente fica surpreso, porque o objeto é polido de uma tal forma que há um acabamento estético no objeto que às vezes nos surpreende.
com a perfeição do acabamento estético, sugerindo que aquele indivíduo que se dedicou a fazer isso, ele se tornou um especialista. Era uma pessoa que vivia única e exclusivamente para fazer objetos de pedra polida. Digamos assim, um artífice daquela época, que atendia a tribo, atendia ao grupo, trabalhando de forma diferenciada. Ele não pegava na enxada, vamos falar o português claro. Ele trabalhava como artesão. E foi exatamente o que marcou a história do Egito Antigo. Aqueles que tinham habilidade e se dedicaram à arquitetura, eles ajudaram na construção das pirâmides. E a gente pergunta, da onde que veio esse conhecimento nato? Como é que isso brotou daquelas pessoas, a ponto deles terem ideias, terem uma visão matemática, terem uma visão tão apurada? Aí, eu acho que é uma questão de cada um acreditar naquilo que acha conveniente. E nós que estamos estudando dentro da visão espírita, nós acreditamos perfeitamente que espíritos com um grande conhecimento científico reencarnaram na Terra em condições primitivas, de forma compulsória, pelo abuso do livre-arbítrio no seu mundo de origem, para que eles pudessem alavancar a nossa evolução. E depois de cumprida a missão de ficarem aqui alguns séculos, retornaram ao seu mundo de origem. Vamos ao outro slide. Então, vejam bem, eu fiz questão de colocar para vocês isso aqui, porque já me perguntaram em outras vezes, o que é a raça adâmica segundo a doutrina espírita? A resposta está na Gênese. E eu custei encontrar. Segundo o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes migrações, ou como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de uma outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão denominada raça adâmica. Então, nesse caso, dentro da visão espírita, o que seria o nosso homem Adão? Aqueles indivíduos que reencarnaram aqui, tendo um diferencial muito grande em relação aos outros. Espíritos que vieram de um outro orbe, reencarnam na Terra, numa comunidade primitiva, mas eles não possuíam o mesmo nível de evolução moral dos outros. Eles tinham um conhecimento armazenado tão grande que a partir daquele momento nós vamos ter um grande divisor de águas para aquela tribo, para aquele clã, porque aqueles indivíduos eles vão dar uma guinada na história e na evolução do clã. E aqui embaixo eu botei uma nota para vocês que eu achei muito oportuna, tá? Se o nosso amigo Ricardo puder aumentar aí para facilitar, para vocês depois poderem olhar, que diz o seguinte: agora nós estamos todos ansiosos que o planeta Terra passe do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que vai acontecer? Será que todos nós que estamos aqui somos espíritos de um mundo de regeneração? Será que somos espíritos evoluídos moralmente para nos considerarmos espíritos de um mundo de evolução? Está na cara que não, não é verdade? Sejamos sinceros. Nós somos espíritos ainda muito mais para um mundo de provas e expiações do que para um mundo de regeneração. E se de repente a Terra realmente migrar nos próximos 500 anos para o mundo de regeneração, aqueles companheiros que não conseguirem evoluir, que ficarem marcando passo por um saudosismo desnecessário, por uma teimosia, por uma resistência, por um apego a valores materiais, aos sentimentos materializados em excesso, esses espíritos podem ser convidados
a migrar para um outro orbe que ainda apresente as condições de um mundo de provas e expiações como a Terra é hoje. Foi o que aconteceu com Capella. Capella estava prestes a dar um salto evolutivo, mas os espíritos que lá se encontravam ainda estavam muito presos, enraizados àquele modelo que eles estavam deixando para trás. Então eles vieram para cá. Não foram poucos, não. Foram muitos. Porque vocês imaginem, Egito, Oriente Médio, a região que nós conhecemos como Iraque, onde tem aqueles rios, o rio Tigre e Eufrates, aquela região do rio Indo e Ganges, o Planalto Persa, até na China, no Rio Amarelo e Rio Azul. Tudo isso foi ocupado no momento que esses espíritos renascem e se expandem nessas regiões. Regiões propícias para o desenvolvimento de civilizações. Vocês podem observar isso. Se pegarem um livro de história e forem procurar as grandes civilizações da antiguidade, vocês vão ver da antiguidade, tá? Não é do momento clássico, não. Porque se a gente for pegar da era clássica, a gente vai pegar Roma e Grécia. Não, é anterior. Então a gente vai pegar Egito, fenícios, persas, gregos, mesopotâmios, chineses, indianos. Então, quando a gente pega esse grupo, é exatamente nessa região em que esses companheiros que vieram de Capella foram em levas reencarnando e foram imprimindo em cada região dessa características. E vocês podem observar, por exemplo, que na Índia a religiosidade excessiva, porém um preconceito muito grande, aonde nós temos as castas indianas. Ou seja, o indivíduo que nasce dentro de uma casta, ele nunca vai poder evoluir. Lógico que hoje está mudando, mas a divisão de castas na Índia é quase que uma divisão estamental. Na época da Idade Média, o indivíduo que nascesse como filho de um camponês nunca seria um nobre. Então, mas na Índia isso é muito forte. Até hoje, passou até uma novela aí na televisão falando A Caminho das Índias, mostrando justamente isso. Como é forte a divisão de castas na Índia. Então, nós já vimos aí a ideia da raça adâmica, a ideia de quem teria sido Adão para nós dentro de uma visão espírita. Seriam os companheiros que vieram de um outro orbe, reencarnando em determinadas regiões e alavancando os grupos humanos por eles serem um diferencial com todo o conhecimento, com toda bagagem que eles possuíam. Tá? Vamos passar para outro slide, para já irmos aos pouquinhos acabando. Então, os 4 grandes povos. Esses 4 grandes povos, ou 4 grandes grupos, tá? Eles são muito marcantes, porque o grupo dos ários, ele é o mais complicado de ser entendido, porque eles se espalham e darão origem a Roma, darão origem aos celtas, darão origem aos gregos, darão origem aos eslavos e darão origem aos germânicos. Então, o grupo humano que vai renascer em determinada região, que se desloca, tá, do Oriente Médio para a Europa, vai dar origem a esse grupo que nós estamos falando aí. E todos eles de pele clara, até por conta do tipo de clima, do tipo de luminosidade, do tipo de região. Tá? E aí nós temos uma figurinha mostrando um pouquinho de cada um. O primeiro é a loba de Roma, com Rômulo e Remo. A outra é uma figura de uma mulher celta. A terceira imagem é de um vaso grego, né? Depois nós temos os germanos a cavalo. E por último os eslavos, que também lembram os vikings, por causa do barco e ali na
proa do barco nós temos a figura de um dragão. Então isso tudo serve para mostrar a vocês que todos esses grupos humanos, eles tiveram a influência dos companheiros espirituais vindos de outro orbe. Agora, sem dúvida nenhuma, o Egito é realmente alguma coisa que até hoje deixa uma dúvida na cabeça de todo mundo. Nós tivemos a coisa de um ano atrás, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses atrás, uma exposição do Egito que veio, se eu não me engano, da Itália para o CCBB aqui no Rio de Janeiro, lá na 1º de março, ficou um bom tempo e a garotada foi assistir porque era algo fantástico. É algo que desafia até a nossa capacidade de compreensão, porque a arquitetura, a pintura, é uma coisa que realmente é algo fantástico, eu não tenho outra palavra. É deslumbrante você ver o trabalho deixado no Egito Antigo, as grandes construções, mas ao mesmo tempo a gente vê a onipotência dos governantes que, mesmo sendo espíritos que vieram de outros orbes, utilizam o seu conhecimento para explorar a população. Deixaram um legado, mas exploraram a população porque uma das grandes características dessas civilizações foi imprimir na população a ideia de que o governante era um Deus vivo. E no Egito era um exemplo perfeito, onde o faraó era um Deus reencarnado. E a classe dos sacerdotes, ou seja, o clero, reproduzia isso, levando o povo a trabalhar e produzir comida para o governo, e o governo construir essas grandes obras que são patrimônios da história da humanidade. Vamos mudar o vídeo. Passar para outra... Isso. O povo hebreu. O povo hebreu também teve a sua importância ligada à parte da religião. O que? O monoteísmo. Enquanto a grande maioria dos povos eram politeístas, os hebreus vão ser monoteístas. E graças aos hebreus nós vamos ter uma grande contribuição para o cristianismo, porque o Cristo, Jesus, teve a facilidade de reencarnar naquela região, porque já havia aceitação de um Deus único, um Deus soberano. Então nós temos aí a figura de Moisés carregando a pedra, onde nós temos o decálogo. No meio nós vamos ter um templo portátil, vocês vejam, só os judeus daquela época conseguiram elaborar isso, tabernáculo. O tabernáculo era um templo portátil, onde durante toda a travessia pelo Sinai, indo em direção à Terra Prometida, quando eles paravam, eles armavam o tabernáculo, colocavam a Arca da Aliança, colocavam todas as coisas ali e realizavam todos os seus rituais religiosos, né? E aqui, por último, nós temos um papiro, que é o Torá hebreu, né? Que vai fazer parte da história religiosa dos judeus, né? Que os judeus, para eles, é o Velho Testamento. Para nós, quando nós falamos em Bíblia, nós falamos no Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas a história dos hebreus é apenas o Velho Testamento, que conta toda a trajetória do povo hebreu da saída do Egito, da escravidão do Egito, em direção à Terra Prometida. Mas se a gente começar a falar disso, já vai dar um outro espaço para a reflexão. Nós temos aqui o caso da Índia, que nós destacamos os 4 grandes grupos. No caso da Índia, o que marca são a divisão das castas. As castas superiores, os brahmanes, no alto da pirâmide social. Então, e as pessoas não se misturam. Hoje está havendo essa exceção de casamentos entre as castas, mas elas não se misturam, em algumas delas existem conflitos armados, inclusive. Nós temos aí no meio uma figura transcendental, que é Krishna, tá? Segundo a cultura indiana, e temos uma obra na Índia que é um monumento à história da humanidade, Taj Mahal.
Nós já até falamos isso para vocês, que foi um palácio construído todo de mármore, feito através do quê? Do trabalho escravo da população. Isso é óbvio, tá? A população escravizada pelos governantes. Então, um traço bem típico desses grupos humanos que se organizaram, que tiveram a migração dos capelinos, é a liderança de uns em relação aos outros, mas uma liderança religiosa, onde nós vamos perceber que os grupos humanos, eles se estabelecem no poder porque eles se dizem emissários de Deus na Terra. E, com base nisso, eles conseguem subjugar os outros grupos. Isso foi, infelizmente, uma coisa que eles não conseguiram superar, a vaidade, mas eles conseguiram deixar um legado, um patrimônio muito grande para a história da humanidade, dessas civilizações e para todos nós. Vamos passar para o outro slide. Então, as grandes promessas que o Cristo fez aos capelinos. Quando os capelinos vieram para a Terra, Jesus prometeu a eles o seguinte: se eles viessem para cá na condição de exilados e cumprissem toda a tarefa que eles estavam se propondo para se redimir diante das suas próprias faltas, para que um dia pudessem voltar a seu mundo de origem, o Cristo viria em pessoa auxiliá-los, ampará-los. De alguma forma, ele ajudaria num processo de consolação aos grupos humanos. E ele vai cumprir essa promessa. Tanto vai cumprir que, com o passar do tempo, os grupos humanos que vieram de capelinos e que formaram as civilizações, dentro desses grupos humanos nós vamos ter astrônomos, pitonisas, médiuns, que vão perceber a presença de um enviado celeste. E aí nós temos na primeira figura, na Mesopotâmia, o que nós chamamos um zigurate. É uma pirâmide de degraus, aonde os astrônomos subiam nas noites sem lua para observar os astros. E já nessa época, provavelmente de forma intuitiva ou mediúnica, eles sabiam que viria um emissário dos céus. Tanto sabiam que existem papiros, aí nós vamos ter uma figura no meio, tá, mostrando os astrônomos tentando conversar com o governante sobre a vinda de um ser supremo, que eles não conseguiam, pelo pouco conhecimento que eles tinham ou pela falta de material didático, condições de explicar. A prova perfeita disso, que os sábios do Oriente, os reis magos, como se diz, Baltazar, Belchior e Aramis, se eu não me engano, não sei se é, agora me deu um branco, me desculpem, mas me deu um branco no nome do terceiro rei mago, que existe até um quarto, chamado Artaban, mas o terceiro rei mago eu esqueci o nome, é Belchior, Baltazar, tem Artaban e tem outro. O Artaban é o quarto rei mago que vai por último. Eles sabiam e acompanhavam a estrela que surgia no céu. Segundo os antigos escritos, quando surgisse uma determinada estrela brilhante no céu, é porque o emissário do mais alto estava renascendo. Como é que esses homens sabiam disso? Como é que eles vieram da Pérsia, cruzando toda aquela região entre a Pérsia e até Jerusalém? Porque já se conhecia essa história desde a antiguidade. Então, por exemplo, nós temos aqui aquelas ruínas que eram um observatório astronômico. Os homens sempre observavam o céu, como se eles buscassem um sinal. Instintivamente,
eles buscavam um sinal. E por intermédio das pitonisas, dos xamãs, tá, eles tinham orientações de que um dia viria um ser superior, só que eles não sabiam explicar o certo como um grande governante. E os sábios do Oriente encontram o Cristo reencarnando em um estábulo, junto com animais. Mas identificaram, porque provavelmente de forma mediúnica foram levados até lá, mas foram capazes de reconhecer que aquele indivíduo que estava nascendo ali, não renascendo, ele estava nascendo ali pela primeira vez, porque ele nunca havia nascido aqui na Terra, então ele nascia pela primeira vez. Era o emissário celeste que as antigas escrituras diziam, era a promessa do Cristo aos capelinos, que se encontrava no inconsciente dos espíritos, que instintivamente levava os homens à busca de uma explicação. Como ainda hoje, muitos que observam os astros, observam as estrelas, procuram uma explicação para alguma coisa nas esferas mais elevadas, é quase como se o indivíduo sentisse um banzo, uma saudade da sua terra natal. E segundo conta Edgar Armand, no livro Exilados de Capela, os capelinos, que ainda se encontram muitos entre nós, ao cair da tarde, quando o céu fica meio avermelhado, que o sol está se pondo e as nuvens elas ficam rosa, gera para esses espíritos, os antigos capelinos que ainda estão entre nós, um sentimento de saudade inexplicável, porque os céus de Capela eles possuíam essa tonalidade rosa. Quando a gente ouve falar uma coisa dessa, parece um romance. Parece que a gente está contando história de romances assim transcendentais. Mas o objetivo é que a gente possa mostrar aos amigos que nada acontece por acaso. Ricardo, o último slide eu acho que finalizou. Agora a gente... Para nosso próximo encontro, nós vamos falar de civilização fenícia. Você pode baixar os slides, a gente já falou o que tinha, para o nosso encerramento. E, ao mesmo tempo, falar para os amigos o seguinte. O nosso encontro hoje, ele teve a finalidade de mostrar, ou pelo menos trocar uma ideia com todos, de que, dentro da evolução da humanidade, os espíritos que reencarnavam aqui eram espíritos muito primitivos, espíritos ainda atrasados, e a espiritualidade maior, a comunidade de espíritos puros, responsável pela formação do nosso orbe terrestre, ela viu a necessidade de trazer para cá companheiros vindos de outro orbe para que pudessem alavancar a nossa evolução. O que nós falamos hoje é a explicação, mais ou menos, do que Emmanuel quis nos passar pelo capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, As Raças Adâmicas. Eu digo mais ou menos porque, por mais que a gente se esforce, nós estamos longe de tentar chegar aonde o nosso querido companheiro Emmanuel quis nos mostrar, para que a gente valorize um pouco mais tudo que nós recebemos de Deus. Valorize o planeta, valorize as civilizações, os grupos humanos. Todos temos algo para contribuir nessa grande trajetória cósmica a caminho da luz. Não é verdade? Que Jesus nos abençoe a todos. Eu desejo a todos os amigos um final de dia, de noite, de paz e de luz. Que assim seja. Obrigado, Éder. Como eu falei, um estudo realmente digno de nós fecharmos os olhos para descansar, dormir e ficarmos meditando, né? Pensando nesses ensinamentos que o Éder nos trouxe. Então o Éder praticamente já fez uma prece findando, né?
Então nós agradecemos o Éder e pedimos à espiritualidade que nos ampare neste momento em que nós vamos descansar o corpo físico, mas que o corpo espiritual continue ainda em estudos, em esferas espirituais mais elevadas, seja trabalhando, seja estudando, seja como for, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais um estudo do livro A Caminho da Luz. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.